Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Sábio Global Pharma. Hoje vamos realizar a leitura da RDC 873 de 2024. E antes de começar, já peço o seu apoio. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Esse conteúdo dá bastante trabalho para produzir, e o seu gesto ajuda a alcançar mais pessoas e manter esse projeto ativo. Agora, vamos à leitura. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Diretoria Colegiada, Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 873, de 27 de maio de 2024, estabelece os critérios e os procedimentos para a implementação de gerenciamento informatizado da distribuição de numeração de notificações de receita e de talonários de receituários no território nacional por meio do Sistema Nacional de Controle de Receituários e da outras providências. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15, incisos 3 e 4, aliado ao artigo 7º, incisos 3 e 4 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao artigo 187, inciso 6, parágrafo 1 do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 585. De 10 de dezembro de 2021, resolve adotar a seguinte resolução, conforme deliberado em reunião realizada em 27 de maio de 2024, e eu, diretor-presidente, determino a sua publicação. Capítulo 1, das disposições iniciais. Seção 1, Objetivo. Artigo 1º. Esta resolução institui o Sistema Nacional de Controle de Receituários, para a implementação de gerenciamento informatizado da distribuição de numeração de notificações de receita e de talonários de receituários no território nacional. Seção 2, Abrangência. Artigo 2º. Esta resolução abrange a distribuição de numeração de notificações de receita e de talonários de receituários a serem utilizados para a prescrição de medicamentos, produtos sujeitos a controle especial em todo o território nacional. Parágrafo único. Esta resolução não se aplica ao controle da distribuição do receituário a ser utilizado para a prescrição de medicamento à base de lenalidomida e das demais substâncias constantes da lista C3 do anexo 1 da Portaria Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde número 344, de 12 de maio de 1998, e de suas atualizações, que estejam sujeitas ao controle estabelecido na Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 735, de 13 de julho de 2022. Seção 3, das definições. Artigo 3º. Para efeitos desta resolução são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Autoridade sanitária competente. Órgão diretamente responsável pela execução das ações de vigilância sanitária na região onde se localiza determinado estabelecimento, conforme o princípio da descentralização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, definido na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Inciso 2. Medicamento e produto sujeito a controle especial. Medicamento e produto que contenha substância ou planta constantes das listas do anexo 1 da Portaria Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde número 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações ou norma que vier a substituí-la. Inciso 3. Notificação de receita. Documento padronizado destinado à notificação da prescrição de medicamentos e produtos à base das substâncias constantes das listas A1, A2 entorpecentes, A3, B1, B2 psicotrópicos, C2 retinoicas e C3 imunossupressoras. Do anexo 1 da Portaria Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde número 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações ou norma que vier a substituí-la. Inciso 4. Sistema Nacional de Controle de Receituários, Sistema de Informação para o Gerenciamento, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, da distribuição de numeração de notificações de receita e de talonários de receituários. Inciso 5. Talonários de receituários. Conjunto de formulários oficiais para prescrição de medicamento e produto sujeito a controle especial impressos às expensas da autoridade sanitária competente, nos termos da Portaria Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde número 344, de 12 de maio de 1998,
e da RDC número 11, de 22 de março de 2011, de suas atualizações ou normas que vierem a substituí-las. Seção 4, do Sistema Nacional de Controle de Receituários. Artigo 4º. Fica instituído, para fins de gerenciamento de informações no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o Sistema Nacional de Controle de Receituários, para distribuição, aos profissionais prescritores e às unidades hospitalares ou qualquer outra equivalente de assistência médica, de numeração de notificações de receita e de talonários de receituários. Parágrafo único. O Sistema Nacional de Controle de Receituários deverá ser utilizado por todas as autoridades sanitárias competentes para a efetivação e o gerenciamento do cadastro dos prescritores e das unidades hospitalares ou qualquer outra equivalente de assistência médica e ainda para a distribuição de numeração de notificações de receita e de talonários de receituários. Artigo 5º. São atribuições da autoridade sanitária competente. Inciso 1. Efetivar e gerenciar o cadastro no Sistema Nacional de Controle de Receituários dos profissionais prescritores e das unidades hospitalares ou qualquer outra equivalente de assistência médica. Inciso 2. Distribuir e controlar as numerações das notificações de receita e, quando couber, os talonários de receituários. Inciso 3. Informar no Sistema Nacional de Controle de Receituários os dados dos profissionais prescritores e das unidades hospitalares ou qualquer outra equivalente de assistência médica para quem distribuiu as numerações das notificações de receita e, quando couber, os talonários de receituários. Artigo 6º. A gestão do Sistema Nacional de Controle de Receituários, em âmbito nacional, será exercida pela Anvisa. Capítulo 2 da solicitação e distribuição de numeração de notificações de receita e de talonários de receituários. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 7º. Caberá ao solicitante requerer junto à autoridade sanitária competente a quantidade de numerações ou talonários de receituários, quando couber, por tipo de notificação de receita para avaliação desse órgão, de acordo com os procedimentos previstos pela Portaria Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde número 344, de 12 de maio de 1998, e Portaria Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde número 6, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo único. O prescritor que exercer atividade profissional em mais de uma unidade federativa deverá realizar a solicitação de que trata o caput deste artigo junto às autoridades sanitárias competentes da localidade em que realizará prescrições. Artigo 8º. Devem ser observados os procedimentos de cadastro do prescritor e da unidade hospitalar ou qualquer outra equivalente de assistência médica, junto à autoridade sanitária competente, previstos pela Portaria Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde número 344, de 12 de maio de 1998, e Portaria Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde número 6, de 29 de janeiro de 1999. Artigo 9º. As numerações de notificações de receita e de talonários de receituários deverão ser utilizadas para prescrição exclusivamente na mesma unidade federativa da autoridade que os concedeu. Artigo 10º. A autoridade sanitária competente deverá inserir no Sistema Nacional de Controle de Receituários o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e o endereço da gráfica responsável pela impressão dos talonários de receituários. Artigo 11. Em caso de roubo, furto ou extravio das notificações de receita, o prescritor ou o responsável da unidade hospitalar ou qualquer outra equivalente de assistência médica deverá informar o ocorrido à autoridade sanitária competente, a qual realizará no sistema informatizado o cancelamento das respectivas numerações de notificação de receita e de talonários de receituários. Seção 2. Dos talonários de receituários e das numerações das notificações de receita. Artigo 12. A autoridade sanitária competente obterá junto ao Sistema Nacional de Controle de Receituários as numerações de talonários de receituários para sua impressão e entrega aos solicitantes. Artigo 13. A autoridade sanitária competente obterá junto ao Sistema Nacional de Controle de Receituários as numerações de notificação de receita para entrega aos solicitantes. Artigo 14. A autoridade sanitária competente deverá informar no Sistema Nacional de Controle de Receituários a numeração referente às notificações de receita e aos talonários de
Receituários entregues ao prescritor ou ao responsável da unidade hospitalar ou qualquer outra equivalente de assistência médica. Artigo 15. Caberá à autoridade sanitária competente determinar os procedimentos para a retirada da numeração das notificações de receita e dos talonários de receituários pelo solicitante. Capítulo 3. Das disposições finais e transitórias. Artigo 16. A partir da data de vigência desta norma, o Sistema Nacional de Controle de Receituários estará disponível para uso voluntário pelas autoridades sanitárias competentes, tornando-se obrigatório a partir de 1º de julho de 2025. Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 956, de 27 de dezembro de 2024. Parágrafo único. As autoridades sanitárias competentes poderão distribuir numerações de notificação de receita e imprimir novos talonários de receituários com numeração do Sistema Nacional de Controle de Receituários conforme necessidade, a partir da disponibilidade do sistema. Artigo 17. Os talonários de receituários impressos até 30 de junho de 2025 que não contenham a numeração emitida pelo Sistema Nacional de Controle de Receituários poderão ser entregues pela autoridade sanitária competente até o dia 18 de julho de 2026. Redação dada pela Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 956, de 27 de dezembro de 2024. Parágrafo único. Os talonários de receituários de que trata o caput deste artigo e as numerações de notificação de receita já distribuídos poderão ser utilizados para prescrição por prazo indeterminado. Artigo 18. As autoridades sanitárias dos estados, dos municípios e do Distrito Federal que utilizarem ou desenvolverem sistemas informatizados para a gestão da numeração de notificações de receita e de talonários de receituários deverão garantir a interoperabilidade destes com o Sistema Nacional de Controle de Receituários, assegurando a adoção da numeração única provida pelo Sistema Nacional. Artigo 19. Em caso de eventual inoperância do Sistema Nacional de Controle de Receituários, a qual ocasione inviabilidade de sua utilização, a Anvisa indicará as ferramentas que poderão ser utilizadas em caráter excepcional, mediante autorização expressa, podendo ser, por exemplo, o gerenciamento por meio de procedimentos locais a serem indicados pela autoridade sanitária competente. Artigo 20. Os procedimentos operacionais relacionados ao Sistema Nacional de Controle de Receituários serão divulgados pela Anvisa por meio de manual. Artigo 21. A Portaria Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde número 344, de 12 de maio de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 41. Nova redação, NR. Texto atualizado. Artigo 41. A notificação de receita será válida em todo o território nacional, pelo período de 30 dias, contados da data de sua emissão, para fins de dispensação do medicamento. Explicação simples. Este artigo substitui totalmente a redação anterior do artigo 41 da Portaria 344. Artigo 45. Nova redação, NR. Texto atualizado. Artigo 45. A notificação de receita B de cor azul, impressa às expensas do profissional ou da instituição, conforme modelos anexos 10 e 11 deste regulamento técnico, terá validade, em todo o território nacional, pelo período de 30 dias, contados da data de sua emissão, para fins de dispensação do medicamento. Explicação simples. Este artigo atualiza e substitui o artigo 45 da Portaria 344. Artigo 50. Nova redação. Texto atualizado. Artigo 50. A notificação de receita especial de cor branca, para prescrição de medicamentos à base de substâncias constantes da lista C2, retinoides de uso sistêmico, deste regulamento técnico e de suas atualizações, será impressa às expensas do médico prescritor ou pela instituição a qual esteja afiliado, e terá validade pelo período de 30 dias em todo o território nacional, contados da data de sua emissão, para fins de dispensação do medicamento. Parágrafo 1. A notificação de receita especial de retinoides, para preparações farmacêuticas de uso sistêmico, poderá conter no máximo 5 ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente a no máximo 30 dias. Explicação simples. Este artigo altera completamente o artigo 50 da Portaria 344, incluindo o limite de quantidade. Artigo 22. A Portaria número 6, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações.
Artigo 66, nova redação. Texto atualizado. Artigo 66. Os profissionais médicos, médicos veterinários e cirurgiões dentistas que forem utilizar notificações de receitas devem procurar a autoridade sanitária da localidade do consultório ou da instituição para preencher a ficha cadastral, anexo 8. Explicação simples. Atualiza o artigo 66, modernizando o procedimento de cadastro. Artigo 69, nova redação. Texto atualizado. Artigo 69. A autoridade sanitária deve organizar um sistema de controle de distribuição de blocos de notificação de receita, bem como fornecer informação aos profissionais da documentação que será necessária para retirar o talonário. Explicação simples. Este artigo substitui integralmente o texto anterior do artigo 69. Artigo 76, nova redação. Texto atualizado. Artigo 76. A autoridade sanitária deve organizar um sistema de controle de distribuição da numeração para os talonários de notificação de receita B e notificação de receita especial para retinoides. Explicação simples. Inclui controle de distribuição específico para notificação B e especial. Artigo 79, nova redação. Texto atualizado. Artigo 79. As anotações de mudança de endereço devem ser anotadas no campo de observação da ficha cadastral. Explicação simples. Define procedimento padronizado para mudanças de endereço. Artigo 107, nova. Texto atualizado. Artigo 107. A relação mensal das notificações de receitas deve ser encaminhada pelas farmácias e drogarias em 2 vias às autoridades sanitárias estaduais, municipais ou do Distrito Federal, acompanhadas das notificações de receitas, e da respectiva justificativa quando as quantidades estiverem acima do previsto na Portaria número 344 de 98. Explicação simples. Atualiza o artigo 107, reforçando prazos e forma de envio. Artigo 23. A Resolução número 58, de 5 de setembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte alteração. Alteração, inclusão do parágrafo 2º. Texto atualizado. Parágrafo 2º. A notificação de receita B2 de cor azul, impressa às expensas do profissional ou instituição, terá validade de 30 dias em todo o território nacional, contados da data de sua emissão para fins de dispensação do medicamento. Explicação simples. Inclui validade de 30 dias para notificação B2. Artigo 24. A Resolução número 11, de 22 de março de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração. Alteração, parágrafo 2º. Texto atualizado. Parágrafo 2º. A notificação de receita de que trata o caput deste artigo terá validade de 20 dias, contados da data de sua emissão, em todo o território nacional. Explicação simples. Reduz o prazo. Notificações desta categoria passam a valer 20 dias. Artigo 25. Revogações. Foram revogados. Inciso 1. O parágrafo único do artigo 41 e o parágrafo 3 do artigo 52 da Portaria número 344 de 98. Inciso 2. A alínea D do artigo 77 e o artigo 78 da Portaria número 6 de 1999. Artigo 26. As disposições normativas desta resolução referentes aos artigos 69, 76, 77, 78, 79 e 107 da Portaria número 6, de 29 de janeiro de 1999 entrarão em vigência a partir do início da utilização do Sistema Nacional de Controle de Receituários pela autoridade sanitária competente para os receituários que contenham a numeração emitida por esse sistema. Artigo 27. O não cumprimento das exigências desta resolução constituirá infração sanitária, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na legislação sanitária vigente, sem prejuízo das demais sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Artigo 28. Esta resolução entrará em vigor 45 dias após a data da sua publicação. Antônio Barra Torres, Diretor-Presidente. Obrigado por acompanhar esta leitura aqui no canal Sábio Global Pharma. Se este conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar o like e compartilhar. E para quem ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora. Isso fortalece muito o canal e me ajuda a continuar trazendo novas leituras de RDCS e instruções normativas. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.